Fala galera, tudo bem? Meu nome é Raul Ítalo, sou voluntário aqui no Avid e mais uma vez hoje com vocês, trazendo cônica, certo, cara? Hoje, a aula tá top demais, certo? Planejei essa aula aqui bem legal, a gente vai falar hoje da primeira cônica que vai ser a circunferência, tá certo? Mas antes de falar de circunferência, você percebe que primeiro eu vou trazer um pouquinho aqui da origem da cônica, tá bom? O motivo assim dela, eu quero trazer um vídeo bem aqui, leve, bem completo. Eu quero falar um pouquinho da onde que vem as cônicas, né? Da onde vai vir a circunferência. Mas se você não quiser, você pode omitir essa primeira parte. Você já pode pular já para a parte de circunferência, que a gente vai ver a equação reduzida, tá bom? Então, se você quiser, você pode pular para lá e também vou fazer um exercício. Mas se você quiser aprender, certo? A gente vai falar um pouquinho aqui das cônicas nesse começo. Então, convido você também. Mas se você não quiser, pode omitir essa parte. Então, primeiramente, entregue o seu coração pra mim, tá bom? Eu sempre gosto de falar isso, né? É daquele jogo, né? Eu acho que você já assistiu, né? O jogo lá do Lucas, né? O Lucas Moura, né? Que ele faz um gol lá, né? O corpo já não responde mais ao cérebro, assim, ao coração, né? Então, entregue o seu coração, que ele vai lhe ajudar aqui, tá bom? Cônicas, cara. Isso aqui é incrível. Pelo nome, o nome já diz, né? A gente vai trabalhar de cones. Você vê que eu trouxe aqui duas figuras. Essa daqui eu quero falar um pouquinho sobre ela, né? Porque aqui eu vou falar das estruturas, né? Do cone. E aqui a gente vai fazer depois as seções cônicas, tá bom? Porque, na verdade, essas figuras que você vê, né? Você já deve ter visto uma roda de uma bicicleta, um arco, né? De ponte, né? Ou quando você vai beber no bebedouro, você já percebeu que quando você clica lá no bebedouro, ele faz o quê? Uma voltinha assim, né? Uma parábola, né? O sistema solar, né? Tipo assim, a órbita do sistema solar, né? Também é uma cônica. Certo? Então todas as figuras vieram do cone. São seções que a gente vai fazer nesse carinha. A gente vai encontrar eles, tá certo? Já deve ter visto muito disso lá. Olha só esse cara aqui que eu trouxe. A figura do cone... Ixi, deixei já o pincel cair. A figura do cone, cara, olha só como é que ela funciona. Você tá vendo, ó, que o cone... Aqui é uma cone que ela tem a parte de cima e a parte de baixo. Mas vamos falar um pouquinho aqui do cone primeiro. Eu vou apagar depois, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Como é que o cone é feito, né? Ele é mais ou menos assim, né? Ó, se liga. Opa, assim não. Ele é mais ou menos assim, né? O cone, olha só, vem comigo. Você pega, aí você vai ter uma boquinha dele assim e um cara aqui por trás, né? Pensa que aqui é um conezinho bonitinho, tá bom? Essa parte aqui tá lá pra trás. Você percebe que o cone, ele é tipo o quê? Ele é tipo se você tivesse um triângulo. Sabe, como assim, Raul? Não tô entendendo. Vem comigo que eu vou te explicar. Imagina que aqui você tem uma reta, tá bom? Que essa reta a gente vai chamar ela de eixo, tá bom? Do cone. E você tem aqui, ó, um cara que eu vou chamar de geratriz, que é tipo um segmento. Você percebe que eu vou formar tipo um triângulo, mas eu não vou fechar aqui o triângulo ainda não, tá bom? Como é que o cone ele é formado? É quando você pega essa figura, tá certo? Eu vou até fechar o triângulo que fica melhor para você entender, tá bom? Você vai fechar aqui essa figura, que você vai fazer 90 graus, você vai pegar ela e você vai girar, tá bom? Você tem aqui essa estrutura, né, mais ou menos assim. Deixa eu colocar esse cara aqui, tá certo? Você vai ter uma estrutura tipo assim, né? Aqui é o eixo, aqui você vai ter a parte do triângulo e você vai girar assim, ó. Olha só que incrível. Você vai sair girando. E você percebe que a partir que você vai girar, você vai conseguir formar o cone, né? É como se você tivesse só essa parte aqui do cone, olha só, olha que incrível, ó. Se você tivesse bem aqui no meio, tá bom? Fazendo essa retinha aqui, ó. Formar tipo aqui o triângulo, né? Você tem esse triângulozão aqui. Aí você vai pegar esse triângulo e você vai rodar ele. Quando você roda, você vai formar o cone, tá bom? Onde esse cara aqui, ó, ele vai ser o eixo. Esse cara aqui, né, vai ser o raio, né? Como se aqui fosse uma circunferência, né? E esse cara bem aqui, ó, ele não vai ser o lado do cone, ele vai ser chamado de geratriz, tá certo? Do cone. Aí o que os caras fizeram? Olha aqui, bicho, o que os caras fizeram? Eles prolongaram, deixa eu apagar esse cone aqui, vou deixar só essa figura. Eles prolongaram, você percebe que aqui eu tenho um cone embaixo e um cone em cima. Isso mesmo que você tá pensando. Eles pegaram essa geratriz aqui do lado e prolongaram ela para cima. Prolongaram também aqui quem, ó? Prolongaram o eixo e conseguiram formar o quê, cara? Olha só que incrível. Eles conseguiram formar, eu não quero muito bagunçar o desenho de cima, mas conseguiram formar tipo dois triângulos, né? Onde essa geratriz, olha só, ela vai até lá em cima. Você tá vendo que incrível? Então a mesma coisa, se eu girar isso aqui, você vai ter o quê, ó? Você vai formar um cone embaixo e girando esse cara de cima, você vai formar um cone em cima.
você vai criar essa figura cônica, né? Um cone embaixo e um cone em cima, né? Todas elas são da geratriz, né? E elas vão passar pelo eixo, tá certo? Então é assim que foi formado o cone. Eu espero que você tenha conseguido entender, tá bom? Qualquer dúvida, gente, que vocês ficarem aqui nessa parte do vídeo, não se preocupem, pode falar aí nos comentários que eu estou disposto a falar, viu? Não se preocupe, espero que você tenha entendido essa parte até aqui. Deixa eu só fechar essa partezinha, pronto. Certo? Então é como se você tivesse prolongado a geratriz e girado, né? Essa geratriz aqui, ó, girou e passou. Certo? E não tem fundo, né? O cone, você percebe que ele pode ir lá para baixo. Aqui eu coloquei um fundo nele aqui em cima e embaixo, mas ele não precisava ter, ele é infinitamente para lá, né? Aqui é como se eu tivesse colocado uma tampa, né? A figura do cone, né, essa cônica, ela parece muito como é o nome daquele, é o ampulheta, né, que cai a areiazinha, né, no meio, parece muito uma ampulheta, né, bem bonitinho, certo? Então, eu trouxe essa figura aqui pra gente trabalhar e só colocar os nomes, vamos criar comigo, ó. Esse cara aqui de cima, eu já disse quem ele é. Esse cara aqui, que vai passar bem no meio do cone, ele vai ser chamado de eixo do cone, certo? Esse cara aqui é chamado de eixo, certo? Vamos colocar aqui, ó, eixo. O pincel tá um pouquinho fraco, né? É o eixo, certo? Esse cara do meio. Esse cara aqui, olha só, ele é chamado de geratriz, ó. A geratriz, elas são os elementos que vão compor o cone, ó. Se você perceber, segue aqui o pincel, eu vou ter infinitas geratrizes. Eu posso ter uma geratriz que passa bem por aqui, ó, olha só, que ela vai passar por aqui, ó, dentro do cone, ela tá passando lá por detrás do cone, ó, olha só, por onde é que ela veio. Isso aqui é uma geratriz, ó. Você tá vendo que ela tá saindo lá de cima e vem até lá embaixo? Podia passar outra aqui, várias infinitas geratrizes, né? Elas estão compondo o cone, tá bom? Ela é formada de geratrizes. Então o nome desse cara aqui é o que, ó? Dessa reta aqui, ó. Dessa, é chamado de geratriz, certo? O eixo, a geratriz, até colocar de preto, né? Esse nome aqui de cima, né? Vamos até colocar de preto também, né? Que o pincel vermelho tá muito fraco. Não tá aguentando aqui a nossa matemática. Esse cara aqui, ó, chamado de eixo, tá bom? Eixo. Esse cara aqui, ó, o eixo geratriz, esse cara bem aqui do meio, ó, que vai ser a junção dos dois cones, ele é um vértice, tá certo? Ele vai se chamar de vértice, como se fosse o vértice do próprio cone, né? Você sabe que você vai ter aquela pontinha, né, do cone é chamada de vértice. Então aqui também vai ser o vértice, né? Porque é tanto a pontinha desse e a pontinha desse cone de baixo, tá bom? Então aqui, ó, é o vértice, certo? Show até aqui, né? E olha só que incrível. E também isso aqui vai ser geratriz, né? Para ficar bonitinho, eu vou até colocar também isso aqui, a geratriz. Uma coisa legal para você perceber. Você percebe que as geratrizes, elas podem ser diferentes, tá bom? Mas você sabe o seguinte, essa geratriz, ó, ela saiu daqui de baixo e foi até lá em cima, como essa aqui também saiu daqui de baixo e foi até lá de cima, né? Então a geratriz que tá aqui, ó, ela vai pegar sempre os dois cones, certo? Tanto o cone de baixo quanto o de cima, que esses cones são chamados de quê, ó? Olha só que incrível. Isso aqui é chamado de folha superior, vou botar só sup, folha superior, e esse cone de baixo, ele é chamado de folha inferior. Vou colocar assim, ó, folha superior e a folha inferior, certo? São chamados aqui. E olha que interessante, todas as geratrizes do cone, tanto essa daqui e essa, tanto faz, elas vão ter um ponto em comum. Qual vai ser esse ponto? O vértice. As geratrizes podem ser diferentes, mas o único ponto que elas vão ter em comum aqui, ó, vai ser o vértice aqui, certo? O vértice do cone vão ser o ponto que elas vão ter em comum. Então toda geratriz que você pegar aqui, né, toda reta geratriz, ela vai ter um ponto, a interseção delas vai ser esse pontinho aqui do cone, né? Você lembra, eu acho que você assistiu, eu convido você a assistir a questão que a gente fez lá de retas, né? A gente fez uma questãozinha que falava disso, né? Prove que as infinitas retas aí, com K constante, elas vão ter o ponto de interseção das retas, né? As infinitas retas formadas, né, por aquela equação, ia ter a interseção, né? Convido a você a assistir essa questão, ela é a última, certo? No nosso vídeo de exercício de equações de reta, certo? Então, muito incrível isso daqui. Agora a gente vai fazer uma coisa muito legal. Trabalhamos aqui um cone, colocamos aqui os nomes dele. Agora eu trouxe mais uma vez essa figura cônica aqui. A gente vai passar interseções.
Como assim? Você vai pegar como se fosse uma folha de papel. Você pega uma folha de papel e taca ela aqui no cone para cortar ela, certo? Desculpe se o meu desenho ficar mal, certo? Porque é difícil, treinei muito para fazer, tá bom? Essas interseções, então eu espero que vocês gostem. Imagina que existem vários tipos, né? Existem 3 tipos de seções. Tem a hipérbole, a parábola e a elipse. Mas, Raul, e a circunferência? A circunferência ela é um tipo de elipse. Eu vou falar um pouquinho da elipse aqui para eu chegar na circunferência. Eu não vou falar nem da hipérbole e nem da parábola, que eu quero deixar para os próximos vídeos. Eu sempre, no começo dos vídeos, né, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui de novo da seção cônica, tá bom? Então se liga, olha só. Imagina que você vai passar, você vai ter o eixo aqui, não desenha o eixo, mas você vai passar uma seção um pouquinho inclinada, certo? Um pouquinho inclinada. Ela não é paralela, vou até dizer logo aqui, ela não é paralelo à geratriz. Se eu fizesse uma seção e ela fosse paralela à geratriz, eu ia ter o quê? Uma parábola, tá bom? Mas eu vou fazer ela um pouquinho inclinada de tal forma que ela não seja paralela não à geratriz. Ela vai cortar a geratriz, olha só. Eu vou passar aqui, ó, mais ou menos assim, ó, olha só. Passa aqui, sobe aqui um pouquinho, vem, vai passar lá por trás e sobe aqui. Eu passei tipo um pedaço de papel, certo? Uma folha A4 e taquei nesse cone, certo? E você percebe que eu vou formar uma figura bem interessante. Eu vou formar tipo que figura? Eu vou formar tipo uma figura assim, né? Ó. Mas você percebe que tá quase uma circunferência. Que figura foi essa que eu fiz? A figura que eu fiz aqui, cara, foi a elipse. Ela é um pouquinho parecida com a circunferência. Ela é um pouquinho, ela é mais achatada, né? É como se fosse uma bola e você tá com um pisão em cima da bola e ela fica toda mal feita, certo? Esse cara aqui, ó, é a elipse. Todo cara que você for fazer, as seções que não sejam paralelas, certo? Não uma geratriz e também que não seja totalmente vertical, você sempre vai ter uma elipse. Assim, você sempre vai fazer uma elipse. E olha que incrível. A elipse, não falando muito sobre ela, ela vai ter 2 focos. Eu vou ter aqui um foco 1, certo? Olha que incrível. Ela vai ter um foco 1 e um foco 2, certo? Ela vai ter os focos aqui. E olha que interessante. A distância de qualquer ponto aqui na elipse, qualquer ponto P, ele vai ser igual a quem? Olha só. A distância desse ponto ao foco 1 e desse ponto ao foco 2 vai ser sempre uma constante, tá certo? Então, olha só, a distância de P até o F1 mais a distância de P ao F2, aqui é um F, viu? F2, olha que incrível. Vai ser sempre uma constante K, né? Que a gente chama muito, né? Os livros chamam de 2C. Certo? Eu botei aqui um K, né? Porque eu não quero falar muito sobre ele, mas é bom até que você se acostume. É sempre chamado assim de 2C, né? Sempre é 2 alguma coisa, tá bom? Eu vou chamar aqui de 2C, tá certo? Então é sempre uma constante, sempre vai ser. Qualquer ponto que você pegar aqui, qualquer ponto que você pegar aqui na elipse, a soma desse ponto que vai estar na elipse vai ser sempre igual a uma constante C, né? De P até o foco 1, aí desse ponto até o foco 2. Se você somar essas distâncias, sempre vai ser uma constante, tá bom? Então você percebe o seguinte, olha para... Isso aqui é incrível, ó. Olha aqui para a seção. Quanto mais eu inclinar essa seção, olha só, quanto eu mais inclinar ela para cima, assim, né, aumentando o coeficiente angular dela, a inclinação dela, mais essa elipse ela vai ficar maior. Certo? Olha só, mais ela vai ficar maior e mais os focos delas, o foco dela vai se distanciar. Quanto maior você inclinar, tá certo? Maior vai ser os focos. Só que, Raul, então se eu aumento ela assim, maior ela vai ficar, os focos vão se distinguir, certo? Vão ficar distantes. Então, o que acontece se eu abaixar? O que acontece, Raul, se eu deixar assim, deixar o mais horizontal possível? Aí tu tá falando da elite, né? Desculpe lhe dizer, certo? Eu vou apagar essa parte da elipse aqui, tá bom? Não, vou até deixar aqui, né? Já apaguei aqui a metade. Vamos lá, vou apagar aqui, ó. Olha só. Quanto mais eu descer, Raul, se eu fizer, olha só que incrível.
se eu fizer essa seção ser perpendicular ao eixo, aí você está falando da essência. Olha só isso aqui, ó. Imagina se eu tivesse o eixo aqui passando. O eixo chega bem aqui, aí ele vai entrar dentro do cone, vai passar aqui, 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 e vai sair aqui embaixo, né? Ele vai sair lá embaixo. Se eu fizesse aqui uma seção, vou tentar desenhar aqui a seção, certo? Olha só. Olha que seção bonita que a gente está fazendo aqui. Bem aqui, certo? Olha que seção massa. Ela ficou um pouquinho em pé, né? Para ter feito um pouquinho mais para baixo, mas eu acho que aqui dá para ver. Olha só. Imagina que eu fizesse esse cara aqui, ó, sendo perpendicular. A interseção do eixo com essa seção, eu ia ter uma coisa perpendicular. Quanto mais se eu subo a inclinação da seção, a elipse vai distanciando os focos. Se eu diminuir mais a seção, deixar ela horizontal assim, ó, constante assim, né, ó, mais os focos vão se aproximar, de tal forma que vai ter um momento aqui, ó, olha só que incrível, acho que vai formar outra elipse, né? Formou outra elipse a seção, porque o desenho tá muito ruim, mas me desculpe, viu? Mas quanto mais próximo, olha só, quanto mais próximos eu for colocando esses focos, mais próximo eu vou chegar em uma circunferência, né? Porque a elipse, olha só, quanto mais eu vou baixando essa seção, mais esses focos eles vão se aproximando, até eles coincidirem no mesmo lugar. E eles coincidindo, a gente vai ter uma coisa chamada circunferência, tá bom? Onde a circunferência eu vou ter um ponto central, que pode ser um foco, né? Mas a gente chama ele de centro. E a gente vai ter a distância, ó, sendo um raio, né? Porque como aqui na elipse, essa distância aqui dos focos, a soma do ponto para o foco 1 e para o foco 2 é sempre uma constante, aqui vai ser diferente. A distância, na verdade não é diferente não, é bem parecido, né? Cada ponto que você pegar na circunferência, a distância desse ponto até o centro vai ser também constante. Sempre vai ser igual, certo? E aqui a gente consegue chegar na circunferência. Ou seja, se eu tiver uma seção e essa seção ela for perpendicular ao eixo do cone, for perpendicular aqui, você vai ter uma circunferência. Se ela for um pouco inclinada, mas não paralela, né? Ou seja, não tiver a mesma inclinação aqui de uma geratriz, né? Porque a geratriz é uma reta, e se você tiver imagina se você tem uma seção que é paralela a uma geratriz, você vai ter uma coisa chamada parábola, e se você tiver ela totalmente vertical assim, você vai ter uma coisa chamada hipérbole, tá bom? Que a gente vai trabalhando nas outras aulas. Mas eu estou muito feliz, que eu espero que você tenha entendido por que a gente chegou aqui na circunferência. Ter falado sobre isso, agora sim a gente vai para a nossa aula e vamos falar um pouquinho de circunferência, tá certo? Gustavo Gomes Santos aí agora vai arrochar agora, né? Espero que tenha todo mundo entendido. Vem comigo e fica mais um pouquinho aí. Bom, galera, voltando aqui, se liga aqui na circunferência. Circunferência é uma cônica, né? A origem dela, a figura dela vem lá dos cones, certo? E eu trouxe agora aqui a circunferência pra gente trabalhar, certo? Espero que vocês tenham gostado aqui do desenho, tá bom? Tô me esforçando aqui pra fazer os desenhos, viu, galera? Se tiver ruim, deixa eu até ajeitar esse Czinho aqui, né? Esse Czinho aqui tá pegando um pouquinho aqui no... Pronto, Czinho. Isso aqui é um parêntese. Olha que bonito, lindo, né? Olha só. Tenho aqui a circunferência, trouxe ela aqui pro plano cartesiano, tá bom? Primeiramente, eu quero mostrar para você, Raul, mas me explica direitinho, formalmente, o que é uma circunferência? Se liga, isso aqui é elite. Olha só, a circunferência, ela é o conjunto de pontos aqui, ó, olha só, onde esses pontos vão ser equidistantes. Equidistantes é o quê? Tem a mesma distância de um ponto fixo. Então, olha só, conjunto de pontos, você sabe que numa figura assim, numa figura eu tenho infinitos pontos. Então, ele vai ser o quê? O conjunto desses pontos que vão ter a mesma distância a um ponto fixo,
Quem vai ser esse ponto fixo? Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Ou seja, cada pontinho aqui, olha só, vai ter essa distância, certo? Fixa. Tá bom? Aí tem uma distância fixa. Qualquer ponto que você pegar aqui vai ter uma distância fixa a esse centro. Onde essa distância é chamada de raio, tá bom? Chamada de raio, certo? Ou seja, conjunto de pontos que vão ter a mesma distância R, raio, a um ponto fixo que a gente chama de centro da circunferência. Esse é o carinha. Esses pontos só vão ter uma coisa em comum: a distância ao ponto central desse cara. Aí você vai ter a circunferência. E é muito legal para a gente descobrir a equação reduzida da circunferência. Se liga aqui, a gente vai fazer a equação reduzida nessa aula e na próxima a gente faz a equação geral, tá bom? Para fazer a equação reduzida é bem simples, né? Olha só, você sabe que qualquer ponto que eu quiser pegar aqui, ó, pode ser esse, qualquer ponto, ele vai ter que ter a distância do centro. O centro eu já tenho. O centro, ele é x0 e y0, que pode ser qualquer um que você quiser. O centro vai ser x0 e y0, mas pode ser G de Gustavo Gomes Santos, né? G e G, né? Pode ser qualquer um que você quiser. E o R também, pode ser qualquer coisa. Mas os pontos, olha só, eles também podem ser uma qualquer coisa, mas podem ser variáveis, porque esse eu tenho que ter e a distância também tem que ter. Agora os pontos, eles podem ser qualquer um. Eles podem ser 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 10, certo? Qualquer um. Eles podem ser qualquer um, olha só, x, y. Qualquer ponto aqui, ó, que pode estar na circunferência, pode ser esse pontinho aqui, ó, ele pode ser o que, ó, x, y. Pode ser aqui, qualquer um que seja. Mas eu consigo calcular a distância. Qual vai ser a distância de, olha só, de C até o ponto P, a distância P? Vai ser o R, galera, porque vai ser o raio. Ou seja, essa distância de C até P vai ser R. Incrível, né, isso aqui? Isso aqui, desculpe, mas isso aqui é uma felicidade. Uma felicidade intelectual. Olha só que incrível. Distância de C até P vai ser R. Só que, Raul, tu me explicou que eu sei calcular a distância. A distância, você viu, a segunda aula do nosso curso aqui de geometria analítica. Ou seja, quem é a distância? Diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado, todo mundo dentro de uma raiz quadrada. É isso mesmo. Então vem comigo, vamos aprender aqui. Olha que incrível. De C a P. Quem é a diferença das abscissas? X menos x0. Coloca aqui, ó, x menos o x0 ao quadrado. Mais quem? Mais diferença das ordenadas, y menos y0 ao quadrado. Todo mundo, olha só, dentro de uma raiz quadrada, certo? Tudo isso aqui, essa distância tem que ser igual a R. Só que olha só que incrível. Eu posso fazer uma coisinha para ficar mais bonito. Eu posso elevar, vou até fazer de outra cor aqui, ó, entrega aqui, ó. Eu posso elevar tanto esse lado aqui ao quadrado, quanto esse ao quadrado. Se eu elevar esse lado aqui ao quadrado, essa raiz morre com a potência. Então, eu vou ter somente o quê? X menos o x0 ao quadrado, mais y menos o y0 ao quadrado, todo mundo igual a r ao quadrado. Aqui você vai ter uma felicidade, né? Porque olha só que incrível, você acaba de descobrir a equação reduzida. É esse carinha aqui, tá bom? Olha só que legal. Equação reduzida. Tá bom? Essa é a equação reduzida de uma circunferência, certo? Você vai completar. Para fazer a equação geral é bem simples, né? Você vai desenvolver esses lados, só que aí eu quero fazer outra aula, né? Porque além de você desenvolver os lados e encontrar a geral, a gente tem que saber voltar também, né? Sair da geral e ir para reduzida. Aí vai ter que completar quadrado, tá certo? Que eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Mas é isso. E olha só que legal.
x0 e y0. Sempre que você fizer isso aqui, você vai ter sempre o centro e o raio, tá bom? Você sempre vai ter o centro e o raio, mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque olha só, você tá vendo que aqui é negativo, negativo, né? Eu errei muito na época que eu fui estudar esse conteúdo, que eu tinha aqui, ó, x, sei lá, menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Eu sempre errava. Por quê? Olha só, quem vai ser o centro? O centro vai ser menos 2 e vai ser mais 3. Tá tudo errado, né? Certo? Se eu dissesse assim, o centro, ele vai ser o menos 2 e o y vai ser mais 3, né? Vai ser 3. E o raio é 25. Cara, Raul, tu acertou o que aqui? Não acertei foi nada, né? Tá tudo errado. Porque o menos, ele vem da fórmula, certo? Olha só, ele vem da equação reduzida que sempre vai ser o x menos o x do centro e o y menos o y do centro. Então aqui, ó, não é menos 2, é 2, porque o menos já é da equação. Então isso aqui, ó, é só 2. E aqui não vai ser mais 3, porque o menos já é aqui, né? Isso aqui é como se eu tivesse o quê? Y menos o menos 3, né? Porque, olha só, o menos já é da fórmula e o menos 3 vai ser o ponto, né? Porque menos com menos dá mais. Então, aqui não é nem mais 3, né? Aqui ia ser o quê? 2 e menos 3. E olha só, achei o centro, você sempre troca o sinal, né? Aqui tá menos 2, vai 2, mais 3 vem menos 3. Você tem que trocar o sinal. E também o raio não é 25. O raio é quanto? Olha só, o raio está ao quadrado. Então quer dizer que esse cara aqui está ao quadrado. Na verdade, então, o raio ao quadrado está igual a 25. Certo? Esse raio aqui ao quadrado está igual a 25. Logo, o R, ele vai ser quanto? Ele vai ser 5, né, cara? Ele vai ser 5 porque tem que tirar a raiz quadrada. E como ela é sempre positiva, não vai aquele mais ou menos, né? Vai ser sempre positivo porque o raio ele é uma distância. Ele tem que ser positivo, né? A gente tá trabalhando com distância, distância não existe distância negativa. Você vai entrar o quê? Vai entrar para dentro, né? Se fosse negativo, não tem como. Tem que ser positiva, tá certo? Então é isso, tá bom? Antes de terminar, eu espero que você tenha entendido essa equação reduzida um pouquinho, eu vou fazer um exercício, mas eu queria falar um negócio para você, tá bom? Porque eu acho, só de curiosidade mesmo, se você quiser pular já pode ir para a questão, mas eu queria falar só de curiosidade, vou apagar aqui a equação reduzida, tá bom? Certo? Eu queria falar um negócio de curiosidade. Você imagina que você vai ter uma circunferência, certo? Uma circunferência. Eu vou fazer aqui um plano cartesiano, tá bom? Vou fazer aqui o plano cartesiano. Você vai ter uma circunferência onde a origem dela, vou fazer mais ou menos assim, certo? Não vai ficar muito bonitinho, mas só para aumentar o seu conhecimento. O centro dela é bem na origem dos planos cartesianos, ou seja, aqui no ponto 0, 0, tá bom? Então, como é que seria deixa eu derrubar aqui a régua, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá, depois eu ajunto. Como é que seria a equação dela, a equação reduzida? Ia ser o quê? X menos 0, né? Menos o x do centro, mais y menos 0 ao quadrado, todo mundo aqui igual a r ao quadrado, né? O raio não determinei ainda. Só que x menos 0 é x, não vai ficar x ao quadrado, mais y menos 0 é y, vai ficar y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que agora imagina que o meu raio, eu quero colocar ele sendo 1. Esse raio bem aqui, ó, olha só que incrível, eu vou colocar ele sendo 1. Tá bom? Aqui também vai ser 1, né? Se você perceber, isso aqui também é raio, né? Então aqui é 1, todo mundo aqui é 1, raio é 1. Toda distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é 1. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. 1 ao quadrado é 1, né? Olha que legal. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Você percebe? Que legal isso aqui, cara. Isso aqui é muito bonito. Que isso aqui é o quê? É o círculo unitário que você utiliza muito aonde? Na trigonometria, certo? Essa equaçãozinha eu só queria trazer para você só para me mostrar que eu consigo fazendo agora aqui, né? Eu consigo encontrar o círculo unitário que a gente usa na trigonometria, né? Que é o círculo de centro 1, né? E o raio igual a 1. Não, o centro é na origem e raio igual a 1, certo? Se eu puder, um dia eu tiver a oportunidade, eu espero um dia trazer, né? Enquanto eu estiver aqui no LaVide,
né, e podendo estar ajudando aqui vocês, fazendo essas videoaulas que eu gosto bastante, fico muito empolgado, né? Tem coisas simples, eu fico muito feliz explicando, né? Porque eu acho muito interessante. Quando você começa a estudar um conteúdo, você começa a ver a origem das coisas, você fica muito feliz, né? Então, se um dia eu tiver a oportunidade de conseguir trazer um videocurso, como eu estou trazendo de geometria analítica, de trigonometria, né? Eu espero que vocês assistam também, né? Esse aqui é o círculo unitário. X ao quadrado mais y ao quadrado. A origem é o centro e o raio vai ser sempre igual a 1, né? E a partir daqui você consegue até formar como é o nome? A relação fundamental da trigonometria, né? Que a gente vai deixar para outro momento, né? Eu só queria falar isso, né? Porque se eu fosse seu professor dessa disciplina, eu ia falar disso, né? A gente pode provar a partir daqui a relação fundamental, né? Aquela sinal quadrado de x mais sinal quadrado de x igual a 1, a gente consegue também provar aqui pelo círculo unitário, certo? E a gente consegue provar também que o eixo x, ele vai ser o cosseno, vai ser o eixo dos cossenos, né? Cosseno. E esse cara também vai ser o eixo dos senos, né? A gente consegue também fazer. Só isso aqui só é para aumentar o seu conhecimento. Agora vamos para a questão. Bom, galera, para encerrar o nosso vídeo, para ficar bem completo, terminar tudo, vamos fazer aqui uma questãozinha show. Olha só, acha a equação da circunferência com o diâmetro de menos 2 e 3 e 4 e 5. Vamos desenhar aqui, ó, rapidinho. Olha só, menos 2 e 3 vai estar mais ou menos aqui, né? Olha só, ó. Menos 2, eu vou dizer que é bem aqui, ó, menos 2 e 3... o diâmetro dela, ó, nesse ponto, e de 4 a 5. O 4, vamos supor que ele é bem aqui, e o 5 mais ou menos aqui. 5. Olha só que incrível, certo? Quer dizer o quê? Olha só, o diâmetro, ele vai sair daqui até aqui, né? O diâmetro. Só que olha só que incrível, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, tá bom? 2 vezes o raio. E olha que legal. Você sabe também que eu consigo descobrir o centro da circunferência. Por quê? Porque o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, ou seja, o raio, ele vai partir bem aqui no meio, daqui para cá vai ser raio, e daqui para cá vai ser raio. Então, esse ponto aqui, ó, que vai ser o centro da nossa circunferência, ele vai ser o ponto médio das duas extremidades do diâmetro, certo? Então, a gente consegue encontrar, porque a gente tem vídeo de ponto médio. Como é que acha o ponto médio? Olha só, o C aqui, ó, o X vai ser quem, ó? O MX, o médio X, o X médio. Ele vai ser, ó, a soma das abscissas dividido por 2, olha só, menos 2 mais 4 dividido por 2. E o Y médio, ele vai ser quem? 3 mais 5 dividido por 2. Certo? Olha que incrível. Olha só, MX. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Olha aí, ó. E YM, olha só. YM vai ser quem? 3 mais 5 dá aqui, ó, 6, 7, 8 dividido por 2, 4. E você percebe que tá mais ou menos nessa estrutura mesmo, né? Olha só. Aqui mais ou menos o 1. E aqui mais ou menos no 4, ó. Bem centralizado, olha só. Como se fosse no 4. Tá entre o 5 e o 3, o 4. Então, meu ponto médio aqui, ó. O meu centro, na verdade, ele é 1 e 4. Então, gente, falta descobrir o quê? Ó? Já tem um centro, que é 1 e 4, falta descobrir o raio. E é muito simples, é só fazer a distância do centro até a extremidade. Ou você podia fazer todo o diâmetro, né? Menos 2 sobre 3 até o 4, 5, fazer a distância e dividir por 2, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Você podia fazer o diâmetro e dividir por 2. Certo? Vamos fazer aqui, ó, diferença das abscissas ao quadrado, ó, 1 menos 1 menos 2 vai ficar 3 ao quadrado, mais quem, ó? 4 menos 5 dá 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Todo mundo aqui, dentro de uma raiz quadrada, isso é igual à distância do centro até o ponto B, né? Eu vou chamar de B aqui, que é o Bzinho mesmo, né? Até o B. Até coloquei, aqui era para ser A, né? Eu não coloquei o A, mas é o A e o B. Até de C até B. Certo? Olha só, 3 ao quadrado é 9. 9 mais 1 é 10. Raiz quadrada de 10 é igual à distância de C até o B. Agora é só matar a questão. Vou até apagar. Cadê o paninho, né? Ele acabou sumindo. Vamos com esse pano aqui mesmo. Olha só. Eu já tenho o centro e tenho o raio.
vamos substituir aqui, ó. Olha só, quem vai ser, ó, a equação x menos o centro 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual, olha só, raio ao quadrado. O raio, ele é raiz de 10 ao quadrado. Só que olha só, raiz de 10 ao quadrado vai cortar a raiz com o expoente ao quadrado, vai ficar só 10, né? Então a gente acaba de descobrir a equação da nossa circunferência, a equação reduzida, né? Centro, ó, troca o sinal e tira a raiz quadrada ali do raio. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Próxima aula vai ser a equação geral da circunferência. Tentei trazer um vídeo bem completo. Até a próxima. Valeu!